Bom dia a todos. Hoje nós estamos realizando a quarta sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público. O nosso procurador-geral, ele vai se atrasar um pouquinho por conta de um compromisso institucional, uma reunião que ele está tendo neste momento com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Roberto Barros, e, consequentemente, então, estarei presidindo esta sessão até a chegada do Dr. Oswaldo. Gostaria de cumprimentar meus pares, os conselheiros aqui presentes, corregedora doutora Kátia Rejane, procurador de justiça doutor Álvaro e o procurador de justiça doutor Flávio. Cumprimentar aqui a secretária ao lado, Patrícia Alvarez, e a todos aqui presentes que dão suporte a esta sessão. O primeiro item da pauta é de relatoria do Dr. Oswaldo da Albuquerque Lima Neto, portanto, vou retirá-lo momentaneamente de pauta, esperando que o Dr. Oswaldo chegue para, em seguida, começarmos o julgamento deste item. Os itens 5 e 6, a excelentíssima corregedora me informou que vai retirá-lo de pauta e, consequentemente, nós teremos apenas, neste momento, para julgar os itens 2, 3 e 4 da pauta de relatoria da corregedora Kátia Rejane. Passo, então, a Vossa Excelência a palavra para o julgamento para o voto destes processos. Meu bom dia a todos. Carlos Maia, que está presidindo essa sessão, doutor Álvaro, doutor Flávio. Eu quero justificar a retirada de pauta desses dois processos, que ainda é da época que eu estava como conselheira, né? Não estava na corregedoria. E esses processos, eles ficaram para julgamento posterior, mas ontem, eu revendo esses processos, eu preferi dar uma analisada melhor nos fatos, por isso que eu estou retirando de pauta. Né? Porque às vezes a gente tem conhecimento de um fato, mas com o andamento, né, das nossas atuações, aí a gente acaba se sensibilizando melhor para a tomada de uma decisão mais justa. Né? Por isso que eu estou tirando de pauta. Eu vou colocar aqui em julgamento processo 77/6, que é uma reclamação disciplinar, a Corregedoria de Justiça, e uma reclamação disciplinar... Tá. É o item 4 da pauta, né? Item 4, né? Cujos reclamados é Patrícia Paula e Vanessa de Macedo Muniz, que são as promotoras de justiça lotadas nas promotorias de Sena Madureira. Na verdade, essa reclamação disciplinar, ela é oriunda de uma notícia de que as colegas não estariam cumprindo com o dever funcional delas, né? E havia muitas notícias que elas não apuravam, né? E que deixando assim à mercê a população de Sena Madureira. Quem é o autor? Na verdade, o doutor Flávio, são diversos cidadãos residentes de Sena Madureira. Eles trouxeram aqui com uma abaixo-assinada, assim, uma lista, né? E aqui eles expuseram os fatos, que elas não... Aí eles listaram alguns pontos que disseram assim, olha, no caso tal, as promotoras não tomaram nenhuma providência, né? E esse processo ainda vem da época, né, do meu antecessor, doutor Birajara, e ele tomou todas as providências necessárias de ouvi-las, né, de apurar, e
A conclusão que o colega chegou, parecia ainda é dele, qual eu corroboro, é que ele ouviu as promotoras, elas prestaram as informações, ele checou essas informações, algumas das alegações dos moradores, elas não tinham conhecimento, e isso foi apurado. Os casos que eles disseram que elas não atuaram, elas demonstraram que atuaram nesses casos, de forma que ele conclui pela inexistência, né, da conduta que afronte as normas disciplinares e requereu o arquivamento do presente feito. E trazendo a julgamento agora, que não foi possível na época com ele, li o processo todo e estou de acordo com o parecer e faço minha, né, trago como voto agora o parecer do corregedor anterior, decidindo também pelo arquivamento do processo. Como vota o conselheiro Flávio Augusto? Que estou de acordo. Eu sei que a corregedoria foi percussiente na investigação. Esses fatos podem até ter ocorrido em razão de questões politiqueiras, né? Pode ter até ocorrido. E sabendo da competência e da dedicação do nosso colega Procurador de Justiça Birajara, que exerceu, condenou os trabalhos da corregedoria no período anterior, eu também vou me acatar o pedido, inclusive comungando com o voto da relatora, nesse sentido, pelo arquivamento. Como vota o eminente conselheiro Álvaro? Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, que hoje preside esses trabalhos, em substituição a Sua Excelência, o doutor Procurador-Geral, que é membro nato. Muito embora Vossa Excelência o faça na condição de substituto, o saúdo como conselheiro eleito, aliás, como o mais votado desse conselho. Receba o meu respeito, o meu abraço. Fiz questão de registrar na ata da sessão passada a minha gratidão ao senso de solidariedade que Vossa Excelência demonstrou naquele momento em que padecia de enfermidade. Digo a Vossa Excelência que isso me ajudou muito. Grato a Vossa Excelência. Excelentíssima Senhora Corregedora, cumprimento também Vossa Excelência, que hoje se faz de amarelo, como canarinha torcedora pela seleção brasileira, que hoje joga contra a Colômbia. Cumprimento o doutor Flávio, ilustre colega, a quem tenho admiração. Excelência, eu digo que ouvi com atenção as colocações feitas pela ilustre corregedora, a qual endossou a anterior manifestação de Sua Excelência Dr. Birajara Braga de Albuquerque, de quem, aliás, funcionei como subcorregedor. Sei que foi muito bem conduzido esse procedimento e que as medidas com vistas à instrução foram adotadas. E também gostaria de consignar que as ilustres promotoras, a doutora Patrícia Paula e a doutora Vanessa, em realidade, ao contrário de omissão, têm se mostrado como membros atuantes naquela comarca de Sena Madureira, e isso tem sido objeto ou é fato público e notório daqueles que vivem aqui nesse estado. De sorte que, sem mais nenhuma elucubração, eu digo que acompanho integralmente a manifestação da ilustre corregedora. Eu também ouvi atentamente o relato e os argumentos expostos pela excelentíssima corregedora.
ratificando a manifestação parecer do corregedor anterior, doutor Birajara, e também voto pelo arquivamento. Proclamo o resultado, arquivamento à unanimidade. Passemos, então, ao próximo item da pauta. Novamente, a palavra com a senhora. Seria o processo 040/2014. O 497, né? É o item 3. É o item 3 da pauta. Isso aqui trata-se de uma reclamação disciplinar, cujo reclamante, o senhor Raimundo Borges de Mello, reclama contra o promotor de justiça Rogério Voltolini Munhoz, uma representação disciplinar, que, na verdade, essa reclamação disciplinar já foi objeto de análise e votação pelo Conselho Superior do Ministério Público. Ocorre que, como o reclamante, ele reclamou junto ao Ministério Público do Estado do Acre e junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, esses autos aqui, os presentes autos, eles vieram da Corregedoria Nacional do Ministério Público, pedindo que a Corregedoria Local tomasse as providências, né, cabíveis, e nós instauramos, já foi da minha época, nós instauramos a reclamação disciplinar, mas quando fomos analisar os fatos, percebemos que ele já tinha sido objeto de análise, né? Era uma situação em que o doutor Rogério, que o reclamante alega que o doutor Rogério tinha tratado mal, ele era administrador do lado dos vicentinos, eu acho que esse fato já foi colocado aqui, foi amplamente discutido, ele era administrador do lado dos vicentinos, e durante uma visita, ele reclama que o doutor Rogério faltou um dever de urbanidade. Mas já foi analisado, como eu já falei anteriormente, e não restou apurado nenhum descumprimento de dever funcional do doutor Rogério. Então, em face de já ter sido julgado, né, eu proponho que esses autos eles sejam arquivados. Nós não podemos julgá-lo novamente, né? Comunicando ao Egresso Conselho Nacional. Exatamente. Tá? Então, o nosso voto é no sentido de arquivamento da presente reclamação disciplinar. Gostaria de lembrá-los que, inclusive, no processo anterior já julgado por este Conselho, foi motivo de recurso para o Colégio de Procuradores e também o Egresso Colégio de Procuradores entendeu não ter havido infração disciplinar nenhuma. Como vota o eminente conselheiro Flávio Augusto? Acompanha a relatora. Como vota o eminente conselheiro Álvaro Luiz? Excelentíssimo senhor presidente, doutora relatora, eu me recordo que efetivamente foi julgado, foi objeto de recurso perante o Colégio de Procuradores e que naquela ocasião, inclusive, oportunizou-se a parte que fizesse a sua sustentação oral. Houve um resultado no sentido da confirmação da decisão do Conselho Superior, de sorte que, efetivamente, a matéria, quando recolocada sob apreciação, ela implicaria em ofensa ao postulado do non bis in idem. De sorte que acompanho a douta corregedora e me manifesto pela prejudicialidade da questão. E acolho a manifestação prévia de Sua Excelência o doutor Flávio Augusto, no sentido de que seja encaminhada ao Colégio do Conselho Nacional do Ministério Público extrato das decisões proferidas nos processos anteriores e a comunicação do resultado deste julgamento. É como eu manifesto e voto. Também acompanho o parecer, a manifestação, parecer da eminente corregedora, e da mesma forma me manifesto para que seja enviado o resultado
deste julgamento para o Conselho Nacional do Ministério Público. A senhora gostaria de fazer o adendo também para mandar o resultado para o Conselho Nacional do Ministério Público? Acompanhe a manifestação do doutor. Então, doutor Álvaro. A corregedoria já vai fazer a devida comunicação, mas nada obsta que o próprio Conselho também encaminhe a cópia da ata, né, para que a gente possa encaminhar já para demonstrar que foi tomada todas as providências dessa reclamação. Então, proclamo o resultado, o arquivamento à unanimidade e o encaminhamento da ata, bem como através de expediente, ao Conselho Nacional do Ministério Público, informando o resultado do julgamento deste processo disciplinar. Então, agora nós vamos ao item 2 da pauta. A palavra continua com a senhora. Esse processo ainda é oriundo da outra gestão, hein, constava como conselheira e não como conselheira eleita, né? Na verdade, isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, assim, só para entender. Houve um procedimento, oriundo da Promotoria Especializada de Defesa do Patrimônio Público, onde várias pessoas alegaram violação de princípios administrativos em relação ao concurso público. Então, foram várias pessoas que entraram, faz muito tempo, foi em 2012 ainda, quando era promotora de justiça, a doutora Valdirene, e ela apurou todas as alegações e concluiu pelo arquivamento do processo. Esse procedimento veio ao Conselho e foi distribuído à relatora, na época, a doutora Gilceli, conselheira Gilceli Evangelista, que acompanhou o arquivamento do processo e colocado em julgamento, todos os conselheiros, à unanimidade também foram pelo arquivamento do processo, porque não se vislumbrava que as alegações ali elencadas, elas tinham qualquer procedência. Ocorre que dos reclamantes, ele entrou com recurso inominado para o próprio Conselho, alegando que tanto na manifestação da promotoria especializada como no Conselho, não foi observada o argumento dele, a questão que ele levantou, que era mais ou menos isso, que o concurso ele previa que o provimento do cargo ele se daria por regional. Então, eu poderia me inscrever para aquele concurso se eu participasse daquela região e fosse aprovado para atuar ali. Em nenhum momento foi observada essa alegação dele. Então, e aí nós analisamos todo esse procedimento, que não é pequeno, ele é um pouquinho, né, avantajado, e concluímos que realmente não houve essa observação, que pode ser pertinente, a alegação dele pode ter um resquício de verdade, isso aí não vou entrar nesse mérito, mas ele pode ter as razões dele, e esse ponto realmente não foi analisado. Então, o que é que eu peço aqui, como relatora, né, foi distribuído para mim? Que seja remetido novamente à promotoria do patrimônio público, para que seu substituto, eu acho que quem atuou na época, não acho que foi o doutor Danilo, salvo engano, e seja remetido ao substituto para que ele faça uma nova análise se tem pertinência ou não a reclamação do senhor Rizomar da Silva Monteiro, que foi justamente o único que se achou prejudicado por conta de que a alegação dele não foi observada. Então, eu me manifesto nesse sentido, de baixar os autos à promotoria do patrimônio público para que analise de uma forma assim, mais consistente esse item e se manifeste com relação a ele. Esclarecimento.
Eu indagaria da ilustre relatora se essa abordagem feita, porque eu penso que essa manifestação deva ser recebida, inclusive, como embargos declaratórios, né? Eis que visa, mas em realidade ele pretende que esse colegiado reavalie uma suposta omissão na anterior manifestação exarada por esse colegiado. Eu só indago a Vossa Excelência se o objeto dessa promoção de arquivamento e a decisão anterior desse colegiado, ela abrangia o concurso como um todo. Eu acredito que não, porque são questões pontuais, né? Olha, entraram aqui só para... É porque ele realmente é um pouquinho grande. Acho que são 4 alegações. Um feito pelo senhor Jairo, um pela senhora Ocicleide, 2 Ocicleide e Cláudia, todas essas aqui foram analisadas. Agora, são 3. Aliás, a terceira pela senhora Silene, né? E todas essas foram rebatidas. Todos esses pontos aqui, essas 3 primeiras denúncias foram rebatidas. Agora, a 4ª denúncia do senhor Rizomar realmente não ficou clara. É como o senhor disse, pode se tratar aí de um embargo de declaração, realmente. Porque não restou apurado se a promotoria realmente analisou este item dele aqui. E é isso que ele se insurge. E aí eu gostaria, relatora, de um esclarecimento, complementando aqui o questionamento do nobre colega Alvo, se no parecer da promotoria do patrimônio público, se ela adentra a análise com relação ao questionamento desse cidadão. Se ela analisou. É isso que eu estou dizendo, que não está apurado aqui se ele analisou esse parecer, não dá a entender de que o promotor, na época, ele não adentrou nessa questão. E o concurso era por regional mesmo? O edital do concurso? Previa? Eu tenho que dar uma olhada aqui, doutor Flávio, porque já faz bastante tempo. Não, porque para baixar e para ser pertinente, por exemplo, o argumento dele, é necessário que o edital realmente, por exemplo, se é pertinente o argumento dele com relação à regional... Doutor Flávio, se me permite, doutora Cátia, porque, em verdade, e guardando um paralelismo aí com o processo judicial, os tribunais superiores já têm se manifestado que não é necessário que o órgão julgador, seja ele monocrático ou colegiado, se pronuncie ponto a ponto com vista às argumentações dispendidas pelas partes. Bastando que, no todo da decisão, se compreenda que não houve, ou se acolha, ou que se desacolha, ou que se acolha em parte. Então é por isso que eu indago a Vossa Excelência, se nessa promoção de arquivamento, Sua Excelência, o douto promotor de justiça, promovente do pedido, ou da promoção de arquivamento, se ele efetivamente se pronunciou pela legalidade de todo o certame, porque se assim ele o tiver feito, quer me parecer que ele se pronunciou sobre a validade do certame que estaria sendo, cuja legalidade estaria sendo suscitada. E se tal fosse assim, eu penso que não haveria aí um interesse recursal, não haveria omissão por ser sanada, tendo em vista que o provimento, como um todo, considerado aí na sua lógica, ele teria abrangido, inclusive, estas questões aí, todas as questões que foram lançadas e que seriam capazes de macular
o procedimento. E se ele concluiu pela legalidade do certame, é evidente que ele se pronunciou quanto ao objeto tratado, quer dizer, não pode existir legalidade pela metade, né? Principalmente em se tratando de concurso público. O que eu vejo é que eventual irresignação por parte do embargante ensejaria aí uma averiguação no campo puramente individual, ou seja, do manejo de ação própria com vistas à defesa de um direito individual, de sorte a não macular um certame cuja legalidade já foi aferida pelo órgão de primeiro grau e por esse Conselho Superior. Então, com essas considerações, eu só indagaria isso, se efetivamente no pronunciamento anterior deste colegiado se entendeu que houve legalidade do certame como um todo. Porque se existiu este pronunciamento de legalidade, quer me parecer que as questões que foram levadas à apreciação tanto do órgão ACOR quanto do colegiado foram objeto de apreciação, dentro dessa ideia de que não há necessidade de rebater-se ponto a ponto as alegações trazidas pelas partes, quando, evidentemente, a eventual irresignação ela viesse contrastar, no plano lógico, com um pronunciamento que já foi exauriente a respeito da matéria. Então, eu só indagaria isso e se houve esse pronunciamento. Se houve um pronunciamento pela legalidade do certame como um todo, e se esse egrégio colegiado, no julgamento passado, se ele se pronunciou com relação a compreender que, efetivamente, houve legalidade do procedimento como um todo. É isso que eu indagaria, Vossa Excelência. Na parte final do parecer, né, de Lavra, na verdade, foi Lavra ainda da doutora Valdirene, da promotora de justiça à época, ela diz assim: assim, frente à documentação apresentada, aliada às informações prestadas, não vislumbra este órgão de execução ilegalidades a ensejar o implemento de medida judicial ou qualquer outra que não a que ora se implementa, não sendo o caso, pois, de agitar a hipótese de anulação do concurso, sem documentos comprobatórios suficientes para tal, sob pena de manejar medidas sabiamente sem sucesso. E assim, ouso acreditar que a promoção que melhor se amolda ao presente é o arquivamento do mesmo a falta de justa causa para lhe dar seguimento. Então, essa foi a manifestação acolhida pela relatora na época e também submetida a esse colegiado à unanimidade, né, que entendeu também assim. E eu até, doutor Álvaro, diante da sua explanação, eu realmente comecei a analisar por essa ótica, né? Na verdade, o que eu analisei aqui, talvez, foi o anseio do requerente, porque realmente no parecer, ele vem fazendo contraponto de todos os outros, né? E quando chega na parte que é do cidadão, do requerente, do Rizomar, ele não tem nada claro dizendo que com relação à indagação dele, né, não foi observada, mas o senhor tem toda a razão, e aí eu até me lanço das suas argumentações, até para rever realmente esse meu voto. Eu penso que seria o caso até de retirar de pauta, Excelência, para uma melhor reavaliação e trazer na próxima sessão, até diante dessas ponderações que foram feitas aqui, porque daí Vossa Excelência terá a oportunidade de fazê-lo, né, por uma via mais refletida e, creio eu, né, dentro
Diante dessas reflexões, do zelo, o senhor né, me levou realmente a repensar. do zelo que Vossa Excelência sempre tem se pautado. Então eu penso, sugiro, senhor presidente, honrada relatora, que seja o caso de retirar-se de pauta para que seja submetido na próxima sessão. Acolho a sua manifestação. Então, acolhida a sugestão feita pelo Dr. Álvaro para retirada de pauta para o novo pronunciamento pela senhora corregedora, ficamos apenas com o processo de número 1 da pauta da relatoria do Dr. Oswaldo. Então, vamos dar uma pequena pausa na presente sessão para que eu possa consultar ao Dr. Oswaldo se ele vai poder vir para a sessão e, consequentemente, relatar o processo de item 1 da pauta, colocando-o a julgamento. Reiniciamos, então, a quarta sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público. Renovo meus cumprimentos aos eminentes conselheiros aqui presentes, a todos os demais que estão assistindo a este julgamento. Consultado o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Oswaldo Albuquerque, se poderia fazer-se presente a esta sessão para julgamento do item 1, processo número 02 de 2014, 001 1723, dígito 4, de sua relatoria. O mesmo me disse que não poderá se fazer presente em razão de compromisso institucional, razão pela qual retiro este processo de pauta para que seja julgado na próxima sessão do Conselho Superior. Gostaria de dizer também que a ata da sessão anterior será posta à aprovação dos eminentes membros na próxima sessão. Então, dou por encerrada a presente sessão, desejando a todos um excelente dia.